Terça, 30 de julho. Verso para memorizar. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5:19. Na montanha-russa com Jesus. Ouça Marcos 5:21-24. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Pergunta 4. Que características se destacam especialmente em Jairo? Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizade com Jesus. Então, é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo. Mas ele tinha fé de que Jesus podia ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, Jesus foi com Jairo até a casa dele. Ouça Marcos 5:25-34. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Pergunta 5. O que interrompeu a viagem em direção à casa de Jairo? A história é interrompida de maneira repentina, dando lugar a outra cena, que desperta a compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Essa história de Jairo e da mulher é a segunda história em formato de sanduíche relatada em Marcos. Nessa história, os personagens colocados em contraste, Jairo e a mulher, pedem ajuda a Jesus. A mulher chegou por trás de Jesus e tocou em suas vestes. Ela imediatamente ficou bem. Mas Jesus parou e perguntou: quem tocou na minha roupa? A mulher enferma de repente foi curada. No entanto, ela temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo. Mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também sua alma. Então, o texto volta a Jairo. Ele também deve ter experimentado vários sentimentos. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. Ele expulsou os que estavam ali e foi para a sala em que estava a menina. Tomando a mão dela, disse: Talitá cumi. Marcos traduziu essas palavras como menina, levante-se. Mas, literalmente, a palavra talitá significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, ele não pode permanecer oculto.